o sistema aquaviário do Brasil. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o Dr. Fernando Fialho, diretor-geral da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Fernando, vamos falar um pouquinho da modernização dos portos brasileiros. Há muita queixa dos importadores, dos exportadores, que o navio demora demais nos portos do Brasil, aquelas filas enormes de Paranaguá, também uma queixa geral, e principalmente Santos e Paranaguá, muita queixa. O que é que o senhor considera hoje que o porto que está moderno no Brasil? Quais os portos estão mais modernos, quais os portos que estão precisando de mais investimentos e qual a perspectiva que o senhor vê nesse próximo governo da presidenta Dilma Rousseff? Bom, eu vejo com muito otimismo o cenário de futuro, porque ele vai depender muito de investimentos privados e a legislação portuária permite isso. É interessante ressaltar que nesses últimos 10 anos nós tivemos uma evolução da corrente de comércio brasileira de 100 bilhões de dólares para agora próximo de 400 bilhões de dólares. Com isto, demonstra o tamanho do desafio no setor portuário, porque nós, 95% em volume das cargas de importação e exportação passam pelos portos. Então, essa corrente de comércio só pode evoluir neste patamar porque os portos atenderam esse desafio. Há reclamações? Porque a velocidade, nem sempre a velocidade da infraestrutura consegue acompanhar a velocidade do que está acontecendo de crescimento no país. Só para você ter uma noção de um número, agora, nesse último ano de 2010, houve um crescimento de 40% na movimentação de contêineres do Porto de Santos. Então, isto foi devido ao movimento maior de importação e todos esses fatores macroeconômicos acabam desaguando na necessidade de mais infraestrutura portuária. Falar do setor portuário e na questão da modernização, eu queria distinguir, e eu acho importante. Tem portos mais antigos, como o Porto de Santos, que têm desafios maiores a superar, até porque eles têm que conviver com o que herdaram do passado e pensar no futuro de forma diferente. Todos os portos, como o de Santos, foram, de certa forma, um pouco imprensados e engolidos pelas cidades, então tem dificuldade de crescer, não tinha um plano de licenciamento ambiental que permitisse todo o projeto de expansão planejado e pensado desde lá de trás, e agora isso está sendo feito. O Porto de Santos, ele tem projetos de expansão como o Barnabé Bagres, e tem todo um planejamento que vai envolver não só o porto em si, porque o porto é um dos elos da cadeia logística. Aliás, não se aumenta o potencial de movimentação de um porto como o de Santos, que se propõe, hoje movimenta em torno de 90 milhões de toneladas, se propõe a chegar a 240 milhões de toneladas nos próximos 10 a 15 anos, não se aumenta se não mexermos na matriz dos acessos. Temos que tornar mais eficientes os nossos acessos ferroviários, temos que descruzar vários dos cruzamentos rodoferroviários que existem no Porto de Santos, temos que tornar mais eficientes os nossos acessos rodoviários e ter um pouco mais de planejamento nesse investimento, porque agora o canal foi aprofundado, então a limitação não é na área aquaviária, a limitação está em terra. Então, por isso mesmo, tem que se tratar de um planejamento de longo prazo. Isso está sendo feito, isso foi iniciado agora na condução do ministro Pedro Brito, agora na Codesp, lá com o Zé Roberto Serra. Mas a modernização do porto em si, em Santos, por exemplo, graneleiros para containers, como é que está essa... Tem acontecido um processo de investimentos, temos novos terminais surgindo em Santos e ter um projeto de ampliação que deve ser aprovado agora nos próximos dias, que prevê ampliação de capacidade do Porto de Santos, com novos terminais também a serem arrendados. Portos como, por exemplo, o Porto de Suape, foram feitos fora da cidade e foram feitos planejados desde o seu início. Hoje, eu diria que um porto que tem uma expansão muito mais ágil, mais rápida e pensada e planejada, inclusive, para os próximos 20 anos, é o Porto de Suape, porque ele já nasceu de um planejamento em cima de um complexo industrial e portuário.
Com relação ao porto... E Suape está longe de esgotar a sua capacidade. Suape está longe de esgotar a sua capacidade, ainda tem muita capacidade de expansão. Pecém vem na mesma linha? Pecém na mesma linha, porque também foi um porto planejado no Ceará, foi um porto novo, planejado para ser um complexo industrial e portuário. Então, esses são novos cenários de portos. No imaginário popular, porto é visto assim, é um monte de gente forte, um trabalho bruto, duro, carregando pranchão, carregando saco nas costas, pulando para dentro do navio, para fora, liderança sindicais, greve. E a gente sabe que os portos brasileiros já mudaram bastante. Então. Nós temos algum problema de tecnologia que o Brasil não tem, ainda não desenvolveu tecnologias para operar portos modernos, ou essa tecnologia já existe toda ela no Brasil e a gente não depende ou depende de países estrangeiros, né, nessa área? Como que o senhor avalia isso? Essa imagem que você citou era muito interessante. É a imagem romântica do porto. O livro Jorge Amado. Inclusive, exatamente. Essa imagem é muito interessante. No entanto, hoje em dia, todas as práticas mais modernas do ponto de vista de equipamentos portuários, nós temos, não só no Porto de Santos, terminais não só de granel sólido, como de granel líquido, granel sólido aí que são os grãos e os minérios, são embarcados a taxas muito eficientes comparável a nível mundial. E nós temos terminais de contêineres no Brasil que não deixam a desejar de nenhum terminal de contêiner no mundo todo. Por exemplo, que portos o senhor Por exemplo, estaria? no Porto de Santos, nós temos o terminal da Santos Brasil, que é um terminal muito eficiente, em padrão internacional. Nós temos na movimentação de granel sólido, Porto de Tubarão, que você citou, os carregadores de navios são carregadores que carregam a taxas de 8.000 toneladas por hora. Então, a eficiência é muito maior. Mesmo no Porto de Paranaguá, nós temos carregadores que carregam a 2.500 toneladas de soja por hora. Então, a eficiência hoje já é muito grande. O que a gente precisa fazer é acelerar o processo de modernização e de ampliação dessas áreas. Nós não temos dependência tecnológica nessa área. Nós dominamos todo o ciclo tecnológico portuário. A gente poderia dizer isso? Posso dizer que sim. O que nós temos que avançar é na questão institucional. Então, por exemplo, Rio Grande, qual é o problema, qual é o nó da questão do Rio Grande, por exemplo? Em Rio Grande, na verdade, Rio Grande é um porto que tem avançado de forma muito eficiente. Nós temos lá terminais de granéis sólidos, granéis líquidos e temos terminal de contêiner que funciona de forma muito eficiente lá. Hoje, eu não poderia dizer para você que nós temos falta de capacidade em Rio Grande. Rio Grande tem hoje uma capacidade que atende à demanda atual. O que nós temos em Rio Grande são algumas limitações por causa do tempo, que às vezes impede a atracação, porque nós temos tido agora uma mudança climática que acaba prejudicando também as operações portuárias. Agora, Paranaguá já a questão acho que é mais o fluxo mesmo, né? Paranaguá, sazonal. Paranaguá nós tivemos diversos problemas de gestão em Paranaguá e que não permitiram que nós tivéssemos o aprofundamento do canal de Paranaguá para manter o fluxo de carga de forma adequada. Acredito problema que com o IBAMA? Eu acho que na verdade, a atuação da autoridade portuária acabou sendo muito conflituosa permanentemente e, em função disso, nós tivemos uma estagnação de investimentos lá. Então, Paranaguá acabou ficando prejudicado nesse sentido, mas agora já vejo que começam a ser retomados os investimentos. Paranaguá é um porto que tem já tem uma expressão nacional muito grande. Nós temos aí a economia da soja brasileira pulsa através de Paranaguá. Nós temos a maior parte da soja do Brasil exportada para Paranaguá, depois temos Santos. Então temos um conjunto de exportação, um corredor de exportação muito importante. Agora, eu ia falar na questão institucional, que eu acho que é um dos nossos temas relevantes e eu acho que é um tema que nós temos que tratar. Os portos brasileiros, eles precisam de um arcabouço jurídico que dê mais eficiência. Nos nossos estudos, nas nossas avaliações, o que nós percebemos é que nós não temos conseguido avançar na legislação e na questão do arcabouço jurídico que envolve o setor portuário. Trabalhista é um deles. Trabalhista é um deles. As questões trabalhistas são importantes. As questões que envolvem
o interrelacionamento entre as diversas autoridades de uma operação portuária. É importante ressaltar que, para uma operação portuária acontecer, você vai desde Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa, e cada um tem a sua absoluta independência sem ter uma coordenação maior. Então, acho que burocracia. Precisamos tornar mais eficiente a nossa burocracia e mais interligada. Esse é um aspecto institucional que julgo que precisamos avançar de maneira muito marcante e mais, criar algumas flexibilidades, porque uma autoridade portuária, ele é um agente de mercado, ele é um agente que funciona e que tem que ter eficiência. A gente vai no mundo todo e portos como, por exemplo, o Porto de Houston. O Porto de Houston tem representante no Brasil que faz um trabalho comercial de interligação. Porto Le Havre, na França, tem representação no Brasil que faz interligação. E os nossos portos ainda não estão totalmente focados nessa questão comercial porque tem muitas amarras jurídicas impostas pela legislação. Acredito que precisamos evoluir na melhoria desse arcabouço jurídico e esse é um dos trabalhos que nós estamos procurando fazer para entregar à presidenta Dilma, para que nós possamos avançar mais rapidamente na oferta de infraestrutura portuária no Brasil. Tem algum porto que está assim, vamos dizer, que está sinal vermelho, está de alerta, está na emergência, precisa urgentemente apagar um incêndio lá e jogar dinheiro e fazer investimento rápido? Qual é o porto mais precário? Na iminência de afundar. Não diria que tem nenhum porto nesse sentido. Temos sim, havia no passado uma grande necessidade de dragagem até para recomposição de capacidade nos portos. Isso foi feito um investimento vigoroso, o governo investiu mais de R$1 bilhão num programa de dragagens que fez o aprofundamento e que hoje permite que navios de maior capacidade, mais eficientes, possam entrar nos portos brasileiros. Temos diversos portos que têm dificuldades até por questão de localização de carga, portos menores que não têm o mesmo afluxo de carga, mas julgo que temos aí um desafio maior na área institucional e é por aí que nós vamos conseguir. O senhor já falou que a navegação internacional é livre. Isso. Em tese, até país com o qual o Brasil não mantém relações pelo mar pode aportar no Brasil, carga e sair. Agora, há algum óbice para investimento estrangeiro na área portuária? Não. Há um pouco na aviação civil em algumas áreas? Não há nenhuma limitação. É a navegação interior, desde que sejam constituídas empresas no Brasil e atuem sob a égide da legislação brasileira, não há nenhum impedimento. E, aliás, temos tido diversos investimentos internacionais nos portos brasileiros, tanto através de fundos como de empresas no setor portuário, também no setor de navegação. O setor de navegação é até predominantemente movimentado por empresas que têm origem de capital internacional, mas que montaram empresas no Brasil e atuam sob toda a égide da legislação trabalhista e fiscal brasileira. Estou falando, nosso programa está caminhando para o final. Eu queria falar um pouquinho do Copa do Mundo. Vários setores de infraestrutura estão correndo atrás do tempo, se preparando para essa grande movimentação que vai haver no Brasil em torno da Copa de 2014. O que é que está acontecendo no setor aquaviário com relação à Copa de 2014? Bom, tem havido uma movimentação muito intensa porque algumas das cidades que vão receber jogos da seleção, elas não estão preparadas com a sua rede hoteleira. E no estudo que foi feito na Presidência da República, com a Secretaria de Portos, o Ministério do Turismo, foram identificadas algumas deficiências que poderiam ser supridas por navios transatlânticos. Em função disso, foram identificados 7 portos brasileiros que estão recebendo investimentos para adequar, aumentar sua capacidade, portos como Porto de Manaus, Porto de Fortaleza, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Santos estão recebendo investimentos para ampliar sua capacidade para movimentação e até para permitir a atracação de navios de forma simultânea para suprir uma carência de São navios que vão servir de hotéis. São navios que vão servir de hotéis, porque essa é uma demanda que é pontual durante o período da Copa. Essa demanda não é uma demanda permanente. Então, o que foi identificado dentro do planejamento de atendimento é que é muito mais interessante atender esta demanda pontual com alguma coisa que pudesse ser removida, do que tentar fazer um grande incentivo de hotéis que poderiam depois ter problemas de sustentação econômica.
E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Se você quiser mais detalhes, mais informações sobre o setor aquaviário brasileiro, use o portal do setor aquaviário, www.antac.gov.br. Nós agradecemos a entrevista e as informações transmitidas pelo diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, do Ministério dos Transportes, Dr. Fernando Fialho. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerig. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.